Presente diário, todos os dias com Deus. Dia 287, 14 de outubro. Santificação sexual. Leitura bíblica, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 8. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Dia 287, nós estamos aqui na presença do Pai, graças a Deus. E vamos ler o texto de hoje que está lá no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, o texto dessa quinta-feira que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado ou como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem ele, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque o Senhor não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Ele que lhes dará o Espírito Santo. Amém? Santificação sexual. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem pratica pecado sexual peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Parece que atualmente a sociedade está infestada pela pornografia. Vivemos a era da erotização e da sexualização. Até mesmo as crianças estão sofrendo ataques dessa ordem. Alguns dizem que são formas de informação. Mas será que uma criança tem a capacidade de diferenciar informação de sugestão? Muitos adolescentes e jovens não sabem exatamente suas preferências sexuais ou não se preocupam com elas. Ora acham que são masculinas, ora femininas, e ainda neutras, e ninguém tem nada a ver com isso. Como mostra o vídeo da revista Veja no dia 17 de fevereiro de 2016. A reportagem, na página 62 e 69, a pergunta sugere que qual a consequência para esse tipo de comportamento pode trazer para os seus adeptos. Para quem vive com Deus, o padrão a ser buscado é o expresso na Bíblia. Ele fala claramente sobre este assunto e nos alerta para o seguinte: o cristão deve se afastar da imoralidade sexual. O corpo deve ser controlado de maneira santa e honrosa. Não se deve deixar dominar pelos desejos loucos, como fazem aqueles que não conhecem a Deus. Ninguém deve prejudicar o seu próximo aproveitando sexualmente dele. Deus deseja que seus filhos sejam puros e santos. Essas são 5 afirmações que estão inseridas na leitura bíblica de hoje. Paulo descreve 2 cartas para os Tessalonicenses, tentando preveni-los e exortando-os para se prepararem para viver na esperança da volta iminente de Jesus Cristo. Ele demonstrou que a impureza sexual faz parte do estilo de vida daqueles que querem agradar a Deus e estão no processo de santificação. E você? Como lida com essa questão tão polêmica hoje em dia? Como cuida do seu corpo e age em relação aos seus desejos sexuais? Segue a moda de novas teorias ou padrão de vida? Para que o sexo seja realmente seguro, siga o manual de instrução do Criador, a Bíblia. Então, meus irmãos e irmãs, a gente vive num mundo com um padrão, da nossa perspectiva distorcida da realidade divina em relação à sexualidade. Mas se nós desejamos de fato seguir a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa, então que a gente tenha um padrão divino para a nossa sexualidade como o padrão a ser alcançado. Seja alguém que seja solteiro, alguém que é casado, tem um padrão para nesses 2 momentos da nossa vida. Então que a gente saiba segui-lo de maneira fiel para que Deus esteja conosco sempre. Amém? Deus abençoe.